nós começamos aqui como igreja uma série no livro de Josué, um desafio que veio no meu coração e para mim é sempre uma aventura, um aprendizado, e pregar aqui no livro de Josué, pelo menos 4, talvez 5 domingos, os próximos de junho, talvez o 1º de julho também, dependendo como for a caminhada da gente aqui no livro. Nós não vamos ver o livro de Josué todos os capítulos, mas vamos ver especialmente as batalhas que Josué travou juntamente com o povo de Deus na conquista da terra prometida, a terra de Canaã. O tema dessa série é o Deus que intervém nas batalhas da vida. O Deus, você pode repetir assim? O Deus que intervém nas batalhas da vida. Queremos olhar para o livro de Josué, mas não queremos ver apenas Josué, nem queremos ver apenas o povo de Deus, não queremos ver apenas a força e a coragem do povo de Deus, mas quando olhamos para o livro de Josué, nós vemos um Deus que intervém nas batalhas da vida do seu povo. Você crê nisso ou não? Deus, Ele intervém na vida da gente. Deus intervém nas batalhas que nós travamos como igreja. Nós temos um Deus que é um Deus presente, é um Deus real, que habita em nosso coração. Nós vamos ler capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Depois nós vamos pular um pouco e ler alguns outros trechos aqui desse início do livro de Josué. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas sábio. A expressão aí no hebraico, a ideia é de uma sabedoria do Senhor, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás, o que, irmãos? Bem-sucedido. Vamos ler junto, verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém? Pule aí para o capítulo 3, o início aqui dessa passagem que o povo de Deus fez pelo rio Jordão. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5, e ele diz assim, até o 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial
e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Todos juntos, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém. E assim o povo passou pelo Jordão, estabeleceu ali um altar ao Senhor com 12 pedras. Os filhos de Israel foram circuncidados, celebraram a ceia. E no capítulo 5, verso 13, é o último texto que nós vamos ler. Capítulo 5 de Josué. Próprio Senhor, príncipe do exército do Senhor, aparece a Josué. Capítulo 5, verso 13 até o final, ele diz: estando Josué ao pé de Jericó, essa é a primeira batalha que Josué vai enfrentar, capítulo 6. Levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e fez o que, irmãos? E o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim, e fez Josué assim. Amém. Vamos orar. Deus querido e amado, nós lemos aqui a Tua palavra e somos tão pequenos, todos nós aqui diante dela, diante do Senhor que é grande, que é uma rocha, Deus que nos ama. Deus, nós queremos nos curvar aqui em adoração e te pedir: Senhor, abre os nossos olhos. Deus, fala conosco pela Tua misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos capacita, nos enche com o Teu Espírito, para que a gente prove do Teu agir sobre a terra, Pai. Que a gente prove da Tua ação, da Tua presença sobre a terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu situar um pouquinho para todos nós aqui o livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Logo depois dos primeiros 5 são o Pentateuco, que formam, os 5 livros formam o Pentateuco. Gênesis, mostrando ali toda a criação do Senhor. Também Gênesis capítulo 12, o Senhor formando um povo a partir da descendência de Abraão, de uma promessa que o Senhor fez a Abraão, de que a descendência de Abraão povoaria a terra, seria imensa sobre a terra, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, e uma aliança que Deus fez com Abraão, e Deus formou Abraão um homem de Deus, pela graça do Senhor. Nós temos também aprendido sobre isso aqui nos cultos pela manhã. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó. O texto de Gênesis capítulo 50 termina contando a fidelidade do Senhor, preservando esse povo, que é a aliança de Deus, fruto dessa aliança de Deus com Abraão. O Gênesis capítulo 50 mostra Deus preservando esse povo na terra do Egito. No Êxodo, Deus chama um homem chamado como? Como se chamava o homem lá do Êxodo? Moisés. Olha aí, está dormindo ou não? No Êxodo, Deus chamou quem? Moisés.
E Deus chamou Moisés para um desafio imenso, que seria libertar o povo das mãos e da opressão do faraó. Deus faz essa obra. Êxodo mostra que o povo de Israel passa a pé enxuto pelo grande mar vermelho. O Senhor abre o mar, o Senhor dá a Moisés a lei, o Senhor fala com Moisés, Moisés fala ao povo, mesmo com toda a relutância que ele teve no seu chamado. Mas a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. E a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia por causa da glória do Senhor, a qual Deus falava com o próprio Moisés. A Bíblia conta aí que a história desses 5 livros da Bíblia, 5 iniciais, o Êxodo, essa libertação do povo lá do Egito, da escravidão do faraó, de toda a opressão que viviam, para irem à procura ou para irem ao cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão lá atrás, de que o povo habitaria e conquistaria toda a terra de Canaã. O povo sai do Egito e passa agora por uma peregrinação que dura 40 anos, o povo de Israel pelo deserto. E desses 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto, apenas 2 homens foram os que puderam entrar na terra prometida. Foram eles Josué, qual foi o outro, você lembra? Calebe. Essa é uma história muito contada na igreja, especialmente no departamento infantil. Josué e Calebe entraram lá na terra prometida, foram os únicos que saíram do Egito e puderam contemplar a promessa se cumprindo. Mas o fato é que, pela revelação bíblica, pelo todo o conjunto da palavra, e nós lemos inclusive aqui no início, Hebreus capítulo 4, aquela terra, ela simbolizava alguma coisa para o povo de Israel. Aquela peregrinação, ela simbolizava alguma coisa para o povo de Israel. A conquista e o descanso que a terra daria, e a formação desse reino, que era o reino de Israel, o reino no qual Deus habitaria com o seu povo. A formação desse reino, essa formação em Cristo, ela tem um outro significado. Na verdade, um significado mais profundo, mais vivo, mais próximo de nós, porque em Cristo nós descobrimos que todo esse reinado e todo esse reino que o Senhor estava edificando sobre a terra, uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, é a aliança do próprio Cristo, da grande obra de Deus com o homem, Deus querendo habitar com o homem, Deus querendo ali estabelecer um relacionamento com o homem, e essa aliança vai se cumprindo porque ela é uma aliança do próprio Deus, que Deus não negocia, que Deus não coloca à disposição para que o homem faça ou desfaça essa aliança, mas ela é uma aliança que arrebata o coração do homem e que em Cristo alcançou o nosso coração. Romanos capítulo 4 diz que Abraão é o nosso pai da fé, e ele foi justificado pela fé. E isso, diz a palavra do Senhor, porque ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão era a fé naquele Messias que viria vencer o pecado e a morte, e a fé que nós temos no coração é a fé desse Messias que veio e venceu o pecado e a morte. O fato é que a história passa os 40 anos pelo deserto e Deus fala para Moisés que quem entraria e quem conduziria o povo de Israel a conquistar a terra da promessa seria Josué e não o próprio Moisés, que peregrinou durante os 40 anos. Nesse simbolismo aqui de que o reino de Deus, na verdade, quando olhamos o livro de Josué, pós um escrito depois dos 40 anos, um escrito pós-libertação, um escrito de conquista do reino de Deus, um escrito mostrando Deus trazendo, na verdade, conquistando, derrubando, vencendo exércitos, vencendo reinos, para estabelecer o seu próprio reino na terra. O livro de Josué é uma narrativa para todos nós, muito mais do que da coragem de Josué, muito mais do que da coragem do povo de Israel, muito mais do que das guerras que o livro mostra, mas o livro de Josué mostra para nós Deus se fazendo presente na terra e Deus conquistando um reino. E esse reino que Deus conquista em Josué, que lá em Davi ele é praticamente completo na promessa que Deus fez a Abraão, esse reino é o próprio reino de Deus, que em Cristo
Nós ouvimos no Evangelho de que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Cristo nós ouvimos que o reino de Deus habita no nosso coração, porque esse reino de Deus é a própria revelação do Evangelho, que Deus resolveu habitar conosco. Mas quem é esse Josué? Quem é esse Josué que veio substituir Moisés nesse plano de Deus sobre a terra? A Bíblia diz logo no versículo inicial que nós lemos de Josué, que ele era servidor de quem? De Moisés. Servidor de Moisés. O livro de Josué, capítulo 1, apresenta que esse homem de Deus, ele servia, ele tinha se disposto a ser um serviçal de Moisés, ele tinha se disposto a ser um companheiro de Moisés. Na verdade, em todo o caminho de Deus com Moisés, Josué estava ali aprendendo a andar com Deus. Josué estava aprendendo num processo de relacionamento que nós conhecemos como discipulado, aprendendo com Moisés o que significava ser um homem de Deus. E isso que é importante para a gente hoje. Mas é muito interessante a gente olhar para o livro de Josué e pensar que eu posso também vencer as batalhas da vida. A gente pode olhar, por exemplo, para a batalha de Jericó, como faremos, se Deus der graça, na próxima semana, e aplicar a Jericó, as muralhas de Jericó, a alguma situação que a gente está vivendo. Como homem, como mulheres que estamos aqui, vivemos batalhas imensas na vida da gente, muitas vezes dentro da nossa própria casa, muitas vezes dentro do nosso próprio coração, no mais íntimo, batalhas que são maiores, mais homéricas do que qualquer outra batalha que a gente possa enfrentar no trabalho, na família ou em qualquer outra situação. Mas como crente no mundo de hoje, nós temos também enfrentado muitas lutas, enfrentado muitas batalhas. Na família a gente tem enfrentado isso, no trabalho, na economia, na política, a gente tem enfrentado inúmeras batalhas. Mas na provisão do Senhor, a palavra de Deus nos instrui. Na verdade, não é um caminho para vencermos as batalhas apenas, mas o que Deus está fazendo aqui com Josué é um caminho em que Deus está vencendo, acima de tudo, primeiramente o coração de Josué, e está formando em Josué um homem de Deus. É muito mais do que as vitórias, muito mais do que as batalhas vencidas, muito mais do que os números, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa se gloriar aqui na terra. O que Deus está fazendo com Josué é formando em Josué, no coração de Josué, alguém que ama a Deus, alguém que conhece Deus, alguém que anda com Deus. Aí eu quero perguntar para você uma coisa: você quer vencer na vida ou não? Quer ou não? Se você não quer, você está com conversa. Você não quer vencer? Eu quero ser bem sucedido, não é assim? É ou não é? A gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na escola, não aprende isso na televisão, não aprende isso no trabalho, naquele curso que você vai fazer, aquele seminário. Você aprende que você nasceu para ser bem sucedido, não foi não? Foi ou não? Ser bem sucedido. Você quer vencer as batalhas. A gente quer chegar no final da vida e poder contar com uma aposentadoria boa, quer contar com um patrimônio bom, quer contar com uma boa reputação. A gente quer chegar no final da vida e poder dizer: eu venci, eu passei lutas, eu enfrentei muitas batalhas, mas eu venci. Agora preste atenção, você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, meu irmão? Quer ou não? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Porque é sobre isso que o livro de Josué está tratando com a gente. O livro de Josué não está trazendo aqui os métodos para vencer muralhas de Jericó, os métodos para vencer na vida, os caminhos, as fórmulas para você ser um vitorioso na sua família, na economia, no seu trabalho, com as finanças. Mas o livro de Josué está ensinando para nós o único caminho pelo qual Deus nos forma. Deus forma o nosso caráter, o nosso coração. Deus forma homens e mulheres de Deus sobre a terra. Você entende isso ou não? É por isso que Josué era o servidor de Moisés. Quando Moisés, conta lá no livro de Êxodo, subia no monte Sinai, você vai ver isso no capítulo 24. Moisés subia, Josué ficava lá no pé do monte. Durante os 40 dias que Moisés estava lá no monte,
Deus falando com Moisés. Deus estava dando a Moisés o caminho para construir o tabernáculo, porque Deus queria tabernacular, Deus queria habitar com o seu povo. Deus estava dando a Moisés lá no monte, falando com Moisés face a face. Você sabe onde Josué estava, não? Josué estava no pé do monte, que Josué era o servidor de Moisés. Josué estava sendo discipulado por Moisés. Quando Moisés entrava na tenda do Senhor, a nuvem descia ali naquela tenda, estava Moisés e o Senhor, Deus falando com Moisés. Josué estava na porta da tenda esperando por Moisés. Quando a Bíblia conta, falando sobre Josué, livro de Números, diz que Josué era um homem do Espírito. Josué era um homem cheio do Espírito. No final do Deuteronômio, diz a Bíblia que Josué era um homem cheio da sabedoria do Senhor, cheio da vida do Senhor. E Josué também era aquele cara que estava pronto para tudo, porque logo lá no início, capítulo 17 de Êxodo, na primeira batalha que o povo vai enfrentar ali no deserto, diz que Moisés chamou Josué, Deus orientou assim, Josué, para ir lá contra os amalequitas, vencer aquela batalha. Aquela história que conta que Moisés subiu ao monte, estava lá os sacerdotes segurando no braço de Moisés enquanto orava. E enquanto Moisés orava no monte, Deus dava vitória ao seu povo. E Josué era o guerreiro que estava lá na frente do povo. Josué estava disposto a ir para a batalha, mas Josué não estava somente disposto a ir para a guerra. Josué não estava somente disposto a pegar a espada e partir para o ataque. Josué estava disposto a guardar aquele cantinho do tabernáculo, aquele cantinho da presença de Deus, aquele lugar da formação, aquele lugar que a gente aprende do Senhor, que a gente cresce no Senhor. Por isso que temos tantas tragédias em nosso tempo, porque nós estamos sendo formados a sermos grandes vencedores lá fora. Somos grandes vencedores no trabalho, somos grandes vencedores na igreja, somos grandes vencedores dos diplomas que nós recebemos. Somos grandes vencedores com os bens que a gente adquire. Somos vencedores com a reputação, com as coisas que nós fazemos. Que a gente aprende isso nas técnicas. Aprendemos na vida. Estudamos para isso. A gente aprende a fórmula, aprende a técnica, como os seres humanos se relacionam, como eu devo entrar no mercado de trabalho, qual o melhor momento para isso ou aquilo, qual a melhor estratégia. Nós aprendemos de tudo a respeito desse caminho. E muitas vezes somos bem-sucedidos sim nesse caminho. Mas a grande tragédia do nosso tempo, de toda a história do povo de Deus, é que temos sido muito bem-sucedidos nesse caminho das grandes vitórias e vencendo grandes batalhas. Mas a gente desaprendeu a ser vitorioso na presença do Senhor. A gente desaprendeu a guardar aquele cantinho pelo qual Deus está falando. A gente desaprendeu a caminhar com homens e mulheres que andam com Deus, e porque andam com Deus, podem nos abençoar, podem nos corrigir, podem nos exortar na palavra, nos chamar de volta à presença de Deus. Não havia, na verdade, nenhum tom pejorativo, nada quando está dizendo que Josué era servidor de Moisés. Na verdade, Josué aprendeu nessa escola do discipulado a andar com Deus, que Deus fala com o homem face a face, que o rosto de Moisés resplandecia quando o Senhor falava com ele. Josué aprendeu a guardar aquele cantinho da presença do Senhor, que é justamente aquilo que muitas vezes nós temos aberto mão, porque nós queremos vencer lá fora, mas o duro trabalho, o duro caminho, o estreito caminho do projeto de Deus, andar com Deus, conhecer o Senhor, a gente tem falhado muitas vezes. Não somos estimulados a isso, porque muitas vezes também fazemos algumas divisões na nossa cabeça, como se uma coisa não estivesse atrelada à outra. Como se uma coisa fosse buscar a Deus, uma coisa fosse a vida religiosa, uma coisa fosse a vida espiritual, outra coisa é a minha vida no trabalho, outra coisa é a minha vida secular. Nós separamos tanto as nossas relações que não sabemos mais integrá-las.
Quando olhamos para a palavra, esses homens de Deus não tinham essa separação, porque a vida com Deus era integrada a tudo. Quando Josué está lá com a espada na mão, na batalha do Senhor, destruindo povos por causa do mandato do Senhor, da conquista do reino. Quando Josué está empreendendo projetos, o avanço do reino. Quando Josué está administrando o povo de Israel, Josué está servindo ao Senhor. E Josué, nessa integração de vida com Deus e caminho com Deus, está desfrutando do que Deus tem para ele. O fato é que quando olhamos para Josué, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que Deus quer formar em mim um homem de Deus e uma mulher de Deus. Quando o Senhor chama Josué para uma batalha, para um projeto que é imenso, é maior do que ele. Você imagine substituir um cara feito Moisés. Difícil, não é não? Substituir Moisés. Moisés andava com Deus, Deus falava com ele face a face. Josué recebeu esse chamado do Senhor, o livro de Deuteronômio conta. O próprio Deus orientou a Moisés assim, para chamar Josué, porque Josué era o homem do Espírito, Josué era o homem do Espírito e cheio da sabedoria de Deus, porque Josué tinha aprendido com Moisés a andar com o Senhor. E a palavra que o Senhor dá a Josué é: Josué, eu estou contigo. Josué, seja forte e o quê? Corajoso, porque quem está ao seu lado é quem? Sou eu. Josué, não deixa de meditar, não deixa de estudar, não deixa de proclamar as palavras do livro dessa lei. Você entendeu o que Deus está falando com Josué, não? Josué, não abre mão de estudar, de meditar, de proclamar nas palavras que existem no livro dessa lei. E essas palavras é a própria palavra do Senhor. Deus está falando para Josué, não é que se Josué fizer isso, ou se Josué fizer aquilo. Na verdade, o que Deus está estabelecendo para Josué é um caminho de vida, é um caminho de bênção. E a grande bênção não é a vitória, não é a fama, não é o poder que Josué teve sim, porque ele conquistou vários exércitos. E a Bíblia diz que os povos temiam os exércitos de Josué. Mas a grande bênção era a própria revelação de Deus ao coração desse homem, porque a palavra e a orientação de Deus para ele é: não deixa, não abre mão de pegar o livro da lei, comer, meditar, proclamar, porque é esse livro da lei que vai alimentar o teu coração. É esse livro da lei. Interessante que uma história muito conhecida também de Números capítulo 13. Quando os espias são enviados à terra de Canaã e voltam lá com um relatório extremamente negativo. Você está lembrado? São 12 espias enviados e 10 deles voltam e dizem: rapaz, enquanto Josué e Caleb dizem assim: eia, subamos e vamos conquistar essa terra, os outros 10, rapaz, acaba com tudo, vai dar tudo errado. Os caras são gigantes. Eles não conseguem nem carregar as frutas lá, de tão grandes que são. E esse negócio a gente vai ser envergonhado. Seria melhor a gente ficar lá trabalhando no Egito, né? Mesmo que terceirizado. Mas a gente estava trabalhando, tinha o que comer, estava na bênção. Mas agora está tudo errado, a gente vai morrer. E aí o povo fica extremamente dividido. O Senhor diz ali no livro de Números, capítulo 13, 14, que Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. É interessante essa expressão. O texto está dizendo que apesar de todo o prognóstico humano, apesar de toda a avaliação que os seus irmãos tinham feito daquela terra, Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. Fui olhar no texto original, no hebraico, a palavra usada para perseverar, falando sobre Josué e Caleb, e que eles perseveraram em seguir ao Senhor, de respeito a alguém que estava cheio, estava superabundante, estava completo, estava tão pleno, que ele decidiu seguir ao Senhor. A ideia não é alguém que já está quase a desistir, não tem força para nada mais, mas eu vou, porque Moisés vai, eu vou também.
Mas a ideia ali é de alguém que está com o coração cheio, alguém que está pleno, o coração está bombando, porque Deus estava falando, Deus estava naquela obra, Deus estava naquele negócio, o coração estava cheio, pleno. Aí Josué disse: nós vamos seguir ao Senhor. Porque seguir ao Senhor é fruto de um coração pleno, cheio de Deus. Seguir na vontade do Senhor, nos propósitos do Senhor, nos caminhos do Senhor, é fruto de um coração cheio, é fruto de um coração pleno. E nós só podemos ter esse coração cheio e pleno por causa de Deus, da revelação de Jesus, da presença de Deus conosco. Mas é fato também que a gente pode encher o coração de muitas baboseiras. A gente pode encher o coração de muitas coisas que são da nossa própria carne. A gente pode encher o coração de muitas mentiras que o próprio Satanás está colocando na nossa cabeça. A gente pode encher o coração de muito prognóstico negativo e que vai dar tudo errado, de muito pessimismo. A gente pode encher o coração de muita raiva, de muita ira. A gente pode encher o coração de muita arrogância. A gente pode encher o coração com muita frustração. A gente pode encher o coração com tanta coisa, porque o nosso coração é enganoso, a palavra diz. E Jesus falou que é do coração que procede todo o mau intento, é do nosso coração. Mas no caminho de Deus conosco, nós podemos encher o coração do Senhor. No caminho de Deus conosco, nós podemos encher o coração do Senhor de tal maneira que a nossa vista, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa expectativa a respeito da vida não é de acordo com o que os homens falam, mas é de acordo com aquilo que Deus está falando ao meu coração. Que a gente enche o coração de tal maneira que a minha vida não é mais guiada pelo que eu vejo, mas é guiada pelo que eu não vejo, pelo que eu vejo pela fé no Senhor. Pela fé e por eu crer de todo o coração que Deus está comigo, irmão. Deus está conosco. É propósito, é desejo do coração de Deus habitar conosco. Ele fez isso em Cristo, Ele habita em nós. Assim como Deus estava habitando com aquele povo, assim como Deus estava falando com Josué: eu estarei contigo, não temas, seja forte e corajoso. É a mesma palavra para todos nós. Deus está conosco, irmão. Deus está com a gente. Nas batalhas da vida, seja ela qual for, Deus está conosco, enchendo o nosso coração, e por causa desse propósito, desse caminho de Deus com a gente, nós podemos seguir nos propósitos de Deus, mesmo que a gente vá enfrentar gigantes, mesmo que os gigantes sejam grandes, a batalha seja terrível, é duro, é difícil, mas Deus está conosco, a gente pode ir. Amém ou não? E seja forte, irmão. A palavra para Josué é: seja forte, seja corajoso. Mas não está enfatizando a força de Josué, não está enfatizando a coragem de Josué, não é a iniciativa, não é o temperamento de Josué. A ênfase ali é na força que Deus supre, é na força do Senhor, é na presença do Senhor, é por causa do agir de Deus, é por causa da presença de Deus. Quando Josué passa aí o capítulo 1, chama o povo, chama os líderes, fala com os líderes, está preparando o povo agora para avançar, para sair daquela estagnação dos 40 anos, estavam trilhando pelo deserto, avançar, e eles tinham um rio Jordão, precisavam passar aquele rio. O Senhor novamente confirma a aliança, o rio abre, eles passam, a arca da aliança passa na frente, eles passam a pé enxuto pelo rio Jordão. Mas a palavra que Deus tinha dito a Josué é muito conhecido. Eu já ouvi muito esse versículo em... Alô? Estão me ouvindo? Está certo aqui? Deu uma diferença aí. Diminuiu, que eu estou gritando muito, né? Então vamos lá! Eu estou empolgado, irmão, não é porque eu estou empolgado. Então, Josué, eu já ouvi muito esse versículo: santificai-vos, porque o quê? Amanhã, Senhor... Você não conhece esse versículo, não? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Rapaz, eu ouvi muito esse versículo dizendo o seguinte: se você se santificar, Deus vai fazer maravilha, irmão. O que é que a gente faz? Eu vou me santificar. Essa semana eu vou ler a Bíblia, porque se eu fizer isso, Deus vai fazer maravilha. Amém? Está condicionando o agir de Deus ao meu agir, entendeu ou não? Na verdade, o que o texto está revelando é: Deus vai fazer maravilhas.
não é dúvida. Deus vai fazer, porque na obra de Deus com Josué, Deus estava trazendo o seu reino para a terra, apontando para Cristo, assim como conosco aqui também. Deus está fazendo a sua obra na terra. Nos santificamos, não para que Deus faça, não para que Deus opere. Nos santificamos porque Deus vai fazer, e eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer parte dessa obra que é de Deus. Amém ou não? Eu vou buscar o Senhor, não é porque se eu buscar a Deus, se eu fizer isso, aquilo, eu orar, não é isso. Aí Deus vai me abençoar. Na verdade, Deus me abençoa com a sua presença, porque a sua obra na terra, Deus está fazendo. E nenhum homem, nenhum projeto, nenhum sistema pode frustrar os planos do Senhor sobre a terra. Deus reina de um canto a outro, não tem sistema, não tem governo, nada. Deus é quem reina, Deus é quem é soberano, Deus é que tem os seus planos todos. Deus tem os dias da gente tudo contado. Os propósitos do Senhor, os planos do Senhor são mais altos que os nossos, são os perfeitos. Eu quero Deus, eu quero os planos de Deus. Deus vai fazer a sua obra, mas eu quero ver. Eu quero sentir, eu quero perceber, eu quero conhecer Deus. Eu não quero que Deus faça e eu fique ali cego, meu coração cheio de ira, cheio de raiva, cheio de insatisfação, cheio de reclamação, cheio de murmuração e não consigo enxergar o que Deus está fazendo. Santifica-se, porque Deus vai fazer maravilha. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas, Deus vai operar, o Senhor virá sobre nós, a sua presença, Deus se revela para nós. Mas eu quero ver, eu quero perceber, eu quero fazer parte dessa obra. Eu não me santifico para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, para Deus fazer o meu negócio melhorar. Interessante isso. Quando há uma crise econômica, o negócio está ruim, o casamento está ruim, eu busco a reunião de oração. Vou orar mais. É ou não é? Está ruim o negócio, eu vou orar. Quando a coisa melhora, sabe o que acontece? Não, sabe, né? Para que orar? Já passou. Eu vou ler a Bíblia, você está lendo a Bíblia todo dia, está lendo a Bíblia, está numa luta, está numa dificuldade. Eu vou me santificar porque Deus vai fazer maravilhas. Quando Deus opera, você diz, rapaz, não preciso mais disso não. A coisa está caminhando, está tudo bem, eu estou me sentindo bem, meu casamento está bem, meu negócio está prosperando, eu não preciso mais disso. Meu comportamento já está beleza, já estou bem melhor, já estou bem com Deus, bem comigo mesmo, bem com minha família. Não preciso mais disso, preste atenção, porque a palavra do Senhor está dizendo que Deus está operando maravilhas. E eu vou me santificar porque eu quero fazer parte dessa obra. Eu quero conhecer Deus. Não tem essa perspectiva em Josué de alguém que já aprendeu demais, alguém que não tem mais o que aprender. Na verdade, Josué era o servidor de Moisés, porque durante a sua vida, a sua vocação com Moisés era uma vocação de servo. Ele estava aprendendo a ser um homem de Deus. E a santificação de Moisés e Josué, do povo, dizia respeito a um agir que Deus faria sobre a terra. Assim como, quando o Novo Testamento nos chama a sermos santos, como o Senhor é santo, é por causa de um agir que Deus está operando sobre a terra. E Deus está fazendo a sua obra, irmão. Deus não precisa de mim para fazer a sua obra. Deus não precisa dos meus recursos. Deus não precisa do meu potencial. Deus não precisava do potencial de liderança de Josué, da juventude de Josué. Não era isso. Mas Deus resolve que quer usar a gente. Deus resolve que quer encher o nosso coração e nos fazer homens de Deus, mulheres de Deus. O que é que você quer, meu irmão? Você quer vencer? Você quer ser homem ou mulher de Deus? Eu quero as duas coisas, né? Eu quero as duas. O caminho da vitória pode ser muito mais estéril, externo, mais de reputação, de conquistas, de reinos, de números. Mas o caminho de Josué era um caminho oculto. Era um caminho do fechar o quarto e andar com Deus. Era um caminho em que Deus estava formando ali um homem de Deus. Santifica porque Deus está operando. Antes de querer vencer batalhas, eu preciso querer que Deus vença o meu coração. Que Deus vença a minha vida.
que a minha vida esteja diante do Senhor. Interessante que quando o Senhor aparece para Josué, o príncipe do exército do Senhor, capítulo 5 nós lemos, é o próprio Cristo aparecendo para Josué, uma revelação, uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. O próprio Senhor está aparecendo ali. Quando ele se apresenta para Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué se curva em adoração. O que Josué está dizendo ali é: Senhor, a minha vida está aqui nas tuas mãos. Não é Jericó a questão aqui. A questão aqui não é a conquista, não é Canaã. A questão aqui é: a minha vida está em tuas mãos. Josué se prostra em adoração. E o príncipe do exército do Senhor diz para Josué: eu cheguei. Eu estou aqui. Tira as sandálias dos pés, porque eu estou aqui, eu cheguei. Muito interessante essa manifestação, porque o príncipe do exército do Senhor só diz isso. Não há aqui um diálogo, uma continuação, um mandamento. Que o príncipe do exército do Senhor diz a Josué é: eu estou aqui, cheguei. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Por causa da presença do Senhor. Num coração que se curva, dizendo: Deus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser discipulado. Eu quero andar no reino. Eu quero vivenciar a vida eterna do Senhor. Mas não é porque se eu fizer isso eu vou vencer, se eu fizer isso eu vou ganhar, se eu fizer isso eu vou melhorar. Mas é porque fazendo isso eu vou conhecer Deus e eu vou desfrutar de Deus fazendo a sua obra sobre a terra. Entenda que o livro de Josué não é um chamado para vencermos as grandes batalhas da vida, mas é um chamado para voltarmos para o Deus que vence as grandes batalhas da nossa vida. E a grande batalha da nossa vida é o nosso próprio coração. Por isso que Josué está agora rendido. Deus não é a minha experiência. Tem gente que diz assim: já estou tanto tempo de igreja, eu não preciso ser discipulado. Eu não tenho que estar aprendendo com outra pessoa, não. Tenho tanto tempo de igreja. Eu já sei tudo, já sei fazer. Eu já sei agir nos ministérios, nos departamentos. Eu já vou ao domingo. Coração de Josué: Deus, eu estou aqui, ó. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero desfrutar do Senhor. Eu quero que o Senhor faça a sua obra na minha vida. Eu me santifico para conhecer a Deus. Vamos orar. Queria chamá-lo para esse tempo de oração. Estamos nos preparando para a ceia. Não pense na oração agora nas batalhas que estão lá fora. Não pense nas batalhas que estão lá fora. Queria que você pensasse no seu coração, nas batalhas que estão lá dentro do coração, dentro da alma. Você vai dizer ao Senhor: Pai, a minha vida está aqui nas tuas mãos. Eu quero me render em adoração ao Senhor. Talvez você tenha aprendido na igreja, na escola, na família, a ser um vencedor. Mas você pode dizer hoje, aqui à tarde: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. Eu quero viver em adoração ao Senhor. Eu quero aprender a andar com o Senhor, a guardar o íntimo, cantinho da presença do Senhor, da manifestação do Senhor. Eu quero conhecer a Deus. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Uma palavra que, Senhor, arrebata o coração mesmo. Falta até fôlego, Senhor, de pensar quanto do Teu agir naquele tempo, o quanto do Teu agir ainda hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será para sempre. Deus, em nome de Jesus, converta o nosso coração ao Senhor. Deus, como o Senhor falou com Josué, fala conosco, Pai. E levanta-nos para a batalha da vida. Mas não porque a gente pode vencer na força do braço. Mas nos ergue, Senhor, em adoração. Nos erga, Deus, em oração.
Nos ergue, Senhor, como o povo que anda com o coração quebrantado, contrito, obediente ao Senhor, desejoso pelo Senhor, com a expectativa do Teu agir sobre a terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta pessoas que a gente possa aprender o Teu caminho, Senhor. Ser homens, ser mulheres aqui, Deus, sermos homens e mulheres do Senhor. De Deus, cheio do Senhor, para seguir a Tua vocação e os Teus planos aqui na terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra em nosso meio, nós te pedimos. Santifica-nos, Senhor. Se faz presente em nosso meio. Traz a memória e ao coração de cada um de nós que o Senhor está conosco. A Tua presença está conosco. A Tua presença é viva, é real. O Senhor nunca nos desampara, nunca nos deixa só, Pai. O Senhor está conosco. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.